Atenção, vamos falar das histórias dessa kitnet aqui, ó. Desse empreendimento aqui. Aí você passa na rua e fala assim, ah lá, o cara tá fazendo uma kitnet ali naquele terreno. Dá pra ver que o terreno é triangular, né? Dá pra ver que o terreno é triangular. E o cara tá fazendo kitnet. Aí você fala assim, nunca vou saber de quem são essas kitnets. Jamais vou saber, porque eu não conheço o cara. Aí a gente abre o portão e entra lá e olha. E ali, ó, dá para entrar ali, tem a caixa d'água, dá para subir por ali. Que será, hein? Que será, hein? A gente tá entrando num prédio que você não entraria, porque você passou na rua, você não sabe, né? O que tem de coração envolvido aí nesse punhadinho de tijolos amontoados. Você não sabe que jornada a pessoa está fazendo. Você só acha que é um empreendedor rico que para no carro zero, vai lá e faz um prédio, né? Isso a gente esmiuça aqui, né? Ó, essas kitnets, elas já estão ficando assim, ó. Tem uma foto aqui, ó. Avançou a obra. Existe um sonho por trás de cada prédio, né? É verdade. De kitnet. Existe um sonho, existe um ser humano, existe uma oração a Deus. Olha isso. Aí você viu que o cantinho lá, bicudo, tá aproveitado. Não impediu ele de aproveitar o terreno. Perfeito. Bom dia! Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Já mostramos as fotos do seu prédio. Parabéns, hein? Que capricho, hein? Bom dia, obrigado. Meu Deus do céu. Você construiu essas kitnets em qual cidade? Bauru, estou em Bauru. Bauru. Você sabia que eu já trabalhei na Globo de Bauru aí? Então, você falou das suas lives logo no início, né? Gostei muito de ter estado em Bauru aí. E agora, eu pergunto para você, quando eu fui aí em Bauru, eu não tinha muitas kitnets, também não vi se tinha kitnets em Bauru. Será que tem muitas hoje? Bauru é uma cidade que tem muitas faculdades, universidades. Uhum. Então, em volta das universidades tem bastante kitnet. Olha que agora eu me lembrei, olha que história. Eu fui para cobrir férias em Bauru, o salário era pequeno, fiquei o primeiro dia no hotel. Na época, isso foi em 97, né? Aí eu falei, pô, meu salário não dá para pagar um hotel. Vai vendo quanta experiência de vida eu tenho. Não dá para pagar um hotel. Eu ia ficar 24 dias cobrindo férias na Globo de Bauru como repórter. Aí eu fui numa faculdade chamada, eu só lembro que tinha nome de soluço, era X. Qual que é o nome da faculdade aí que tem o nome de soluço? Tem a FIB, será que é a FIB? Não, não é FIB, não é nome de soluço, não. É IX, sei lá. USC. Universidade do Sagrado Coração. É isso aí. Eu fui lá na USC, que eu sou carioca, fui lá na USC e peguei na entrada lá os papelzinhos de República, né? E aí eu achei uma casa que tinha uns estudantes de jornalismo. Eu tinha na época um Gol GTS 1.8 preto, e eles não tinham carro. Então eu fiquei numa casa, num quarto, mobiliado, pagando uma graninha pequenininha. E ainda tinha companhia, porque a molecada não fazia festa, fazia reunião, pedia pizza. Então eu fiquei em boa companhia, porque eu fui na USC. Olha a sacada, preciso de algum lugar. Não tinha kitnet mobiliada para temporada, tá? Sim. Em Bauru em 97, para ficar. Não tinha Airbnb. Então olha a minha solução, porque acho que era o meu salário, ia ser acho que na época uns R$1.200. Eu fui na USC, eu lembrava soluço, né? Aí peguei o contato dos moleques e fiquei quietinho lá, com vaga de garagem, inclusive. Foi uma bela experiência. E agora eu encontro um jovem de Bauru. Você trabalha com o quê? Eu sou funcionário público hoje. Mas ainda quer fazer kitnet, já tem renda passiva, mesmo sem trabalhar. É só ir lá, botar o paletó na cadeira, ir embora. Sabe vale pra caramba aí, Eu já fui funcionário público, eu trabalhei muito, eu tô brincando. Como é que é a sua experiência?
A visão que você tem do funcionário público é essa, infelizmente, né? O cara não trabalha. A Regiane Mas estudou na algum USP, que saudades, olha lá. Viu? Vamos lá, mas é sério. Mas tem que voltar lá atrás. O que eu Voltar tô. lá aos 15 anos. O que eu quero saber exatamente, quem era você aos 15 anos? Você sempre foi rico? Aos 15 anos de idade? É. Ah, rico nada, cara. Eu não- Onde você estava aos 15 anos? Com 15 anos eu estava entregando jornal, cara. Caramba! Tava entregando jornal de bicicleta, acordando às 4 horas da manhã. Vem história, senta que lá vem história. Vamos já pedir para você compartilhar a live para acordar aqueles amigos aí que estão no sábado sem um rumo na vida. Vão sentar, ficar coçando o olho assim, ó, sem saber o que fazer do sábado. Olha aí, hein? Já deu spoiler. Entregando o jornal. Por quê? Porque a vida estava fácil? Porque ele queria ficar jogando videogame? Como é que é Não. isso? Vai contando. Aos 15 anos eu já estava com, assim, o emprego de entregador de jornal, eu já tinha dado um salto muito grande na minha carreira, né? Olha aí. Vai contando. E aí, aos 16, aos 17? Dos 15 anos, eu trabalhei de empacotador de mercado, né? Não, com 12 anos eu comecei a ajudar meu pai de servente. Com Com 12 anos, 12. Caraca. 12 anos de idade, eu já ia para a obra e já ficava, né? Aí, dos 12 aos 13 anos, eu fiquei ali, ajudando meu pai, depois arrumei um emprego no mercado, e depois fui ajudante de marceneiro, e naquela época só era possível registro em carteira com 14 anos de idade, a partir de 14 anos que podia registrar. Então, com 14 anos, eu falei, bom, preciso arrumar um emprego registrado, né, que era o que se tinha. E aí foi onde, com 14 anos, eu entrei no Jornal da Cidade para entregar jornais. Com 14 mil, eu registro na carteira aos 14 anos de idade. Uau. Esse é o brasileiro mesmo. Viu? Quantas vezes você já foi entrevistado em canais de televisão, em canais de YouTube, para contar sua saga empreendedora? Nenhum. Não interessa para ninguém, gente, isso aí. Interessa para ninguém. Só interessa para quem sabe o valor do verdadeiro brasileiro. Aqui você vai para o palco, aqui eu conto a sua história. Então conta que eu estou curioso. Vai lá, e com 16, e com 17. E aí, com 14 anos, eu fui entregar jornal. Entregava jornal das 5 às 7, das 5 às 8 da manhã. E depois ia para a obra, né? Meu pai sempre estava com obra, meu irmão, que também é pedreiro, né? Um conhecido, então entregava jornal. Do jornal, terminava o jornal, já ia para a obra. Nessa época eu já era meio oficial de pedreiro, já não era mais servente, né? Então eu já sentava um tijolo, já fazia um reboco, né? E eu fiquei nisso aí até os 18 anos de idade, entregando jornal e trabalhando de servente, de pedreiro já. Até os 18 anos. Aí, depois dos 18 anos, eu saí do Jornal da Cidade, né? E fiquei um tempo só como pedreiro mesmo, trabalhando de pedreiro, mas poucas coisas, né? Serviços pequenos eu fiquei. E aí, fiquei uns 2 anos trabalhando por conta, como se diz, né? Antigamente não era empreendedor, era trabalhar por conta. Autônomo. E aí, depois eu entrei na Tilibra, que vocês devem conhecer, com uns 20 anos, mais ou menos, fui trabalhar na Tilibra, fábrica, né? Lá na boca da máquina. Fiquei uns 2 anos e poucos na Tilibra, e foi onde, depois disso, eu falei, poxa, aqui também não tá legal, né? Preciso arrumar uma coisa melhor. Aí comecei a prestar concurso, aos 23 anos eu passei no concurso para agente de segurança penitenciária. Uia! Claro. Caraca! Eu não estava melhor na Tilibra, não, do que na... Carcereiro, meu filho. Você quer lidar com a... Aliás, eu fiz reportagem lá na eu fui no presídio mostrar um cara que se formou em Direito dentro da penitenciária. Uma matéria para o jornal Hoje que eu fiz. Na cidade aí do lado, como é que fala? Itaju, né? Como é que é? Ijuí. Tem um penitenciário de Ijuí, não é? Não tem a penitenciária perto de Bauru? Pirajuí.
Pirajuí. Fui lá contar a história de um... Trabalhei lá. Eu comecei em Pirajuí. Comecei a trabalhar em Pirajuí. Poxa, a gente quase se trombou, hein? Em Então, 97 eu passei lá dentro de Pirajuí, entrei lá dentro de Pirajuí mostrando um preso que se formou em Direito e fez a própria defesa. São quantos anos de profissão de lá para cá? 26 anos. 26 anos, ó. 23. 23 anos. Viu? Você nunca passou sufoco não lá, não, né? Foi sempre tudo de boa, né? Sufoco, né? Você tá num ambiente que é imprevisível, né, cara? Ao mesmo tempo que tá tudo bem, muda de repente e aí só Deus sabe o que pode acontecer. Só Deus sabe. Então agora nós vamos chegar. Você que chegou aqui novo no canal, estamos contando a história de um agente penitenciário que está querendo poder escolher o que vai fazer daqui para frente, porque até agora ele escolheu assim, sempre escolhendo do menos mal, né? O que eu vou escolher o menos mal? Ou vai ser pedreiro ou vai ser entregador de jornal. Ou vai ser o que mais? Empacotador é o que dava, é o que aparecia na frente ele pegava. E aí ele resolveu melhorar de vida, foi ser carcereiro. Opa! E agora vai virar kitneteiro. Melhorei de vida, agora eu lido direto lá, só batendo ferro na grade agora lá, todo dia lá. Eita, nós! Mas, e ó, não é brincadeira não, que a gente fala que ele lida com perigo. Essa é a parte ainda difícil. Difícil é ele lidar com os dramas das famílias, as crianças que tem que ficar na fila para visitar, as mulheres têm que ser revistadas. É tanto sofrimento que envolve uma criminalidade. E um detalhe sobre criminalidade, né? Tem muita gente que se julga muito inteligente dentro de uma penitenciária. Pessoas que se acham as mais inteligentes. A família pediu para não fazer errado, a mulher pediu para não fazer errado, os filhos pediram para não fazer errado, a mãe pediu para não fazer errado. O cara fez errado e fez errado de novo. E aí tá lá dentro. Então a gente também abençoa o pessoal que está preso, porque a gente sabe que tem muita gente boa lá e tem muita gente que só encontrou o fundo do poço lá. E às vezes é um cara como ele ali, do Wilson, que deu uma palavra que fez o cara parar de pensar errado. Né? Ele ainda tinha a missão ainda só de ser bacana, recuperar uma pessoa lá dentro. E a gente sabe que ele fez isso. Porque senão ele não chegava a 24 anos como agente penitenciário. E agora, como é que veio a história das kitnets na sua vida? Então, mesmo trabalhando no serviço público, né, eu sempre gostei de construção. Né? A minha paixão é essa, é construção, é construir. Então, como lá eu trabalho dia sim, dia não, então nos dias de folga eu estava sempre fazendo alguma coisa. Sempre estava inventando alguma coisa para fazer no ramo da construção. Então, eu construí minha casa, né? Eu mesmo fiz a minha casa e tal. E aí chega uma hora, cara, que você começa a pensar também, poxa, né? Eu fui pro serviço público pela estabilidade, né? Que se falava, né? Poxa, você é funcionário público, você tem estabilidade. Mas só que depois de um certo tempo você vê que essa estabilidade aí não existe, cara, né? A estabilidade, o salário bom, entre aspas, não existe, porque os caras mudam isso do dia para a noite, né? Entra um governo lá, eles mudam as regras do jogo, né? E não reajusta muito também o salário, né? Você não tem ganhos salariais. Não, comecei com 1.000, fui para 4.000, hoje está 12.000. Não, é 4.000 até morrer, meu, não sobe. Ao contrário, nosso salário está decaindo. Decaindo. Então, quer dizer, aquele salário bom que eu saí da Tilibra, porque o salário na época de agente penitenciário era quase 3 vezes o salário da Tilibra, né? Uhum. Foi pelo salário também, né? Então, aquele salário bom de 23 anos não é mais tão bom assim, né? Exatamente. E é uma jornada que nem sempre você está empolgado de ir para lá todo dia, né? Não é todo dia que você quer passar naquela portaria, botar aquele crachá. Você não olha para aquele prédio lá e fala assim, que chique. E ainda, assim, eu falo assim, para as pessoas que ainda são privilegiadas de trabalhar lá, porque eu trabalho na área que eu gosto, que é a área de manutenção, né? Área de
contato com os presos, sim, mas é uma área, mesmo estando dentro da penitenciária, eu faço o que eu gosto, que é isso aí. Então, é o que, eu acho que é o que me mantém lá ainda assim, ainda num estado de espírito legal, porque ainda eu consigo fazer o que eu gosto lá. Tá certo. E a gente mostrou aqui no começo da live, vou pedir para a Patrícia pegar de novo, para quem chegou na live aqui, ela vai mostrar pelo celular o predinho que você fez num terreno triangular. Você não foi o que deu? Como é que foi a história daquele terreno? Então, César, esse terreno, depois eu até vou enviar algumas fotos só do terreno. Esse terreno estava perdido aqui, né? Uhum. E é um terreno triangular, irregular, era um buraco e cheio de mato. Caraca! Por isso cheio mesmo de mato. Por isso mesmo que a Então, gente fala, é bom para fazer kitnet, porque está sim, barato. né? Então, aí quando eu tomei conhecimento que esse terreno estava à venda, eu nem sabia que é perto da minha casa, né? É bem perto de onde eu moro. Aí já está bem acabadinho. Essa aqui depois eu Fazendo o final. O terreno fica a 500 metros da minha casa e ninguém via esse terreno. Eu passava por aqui e não via, porque realmente ele estava num buraco e num mato. Olha. E um dia postando na internet, que a gente que gosta de construção, essas coisas, o que a gente fica vendo na internet é isso, né? É preço de terreno, é construção, essas coisas. E aí eu vi um anúncio na imobiliária desse terreno, com endereço. Falei, poxa, mas nesse endereço não tem terreno, né? Aí peguei o carro e vim ver, realmente tinha um terreno. E pelo valor que o pessoal estava pedindo, era valor de meio terreno na época em Bauru. Na época eu estava pedindo 60 mil reais, em 2019, 60 mil reais o terreno, é o valor de meio terreno. Eu falei, poxa, mas aqui parece que não tem meio terreno, o terreno é grande. Aí como é que você teve a ideia de procurar um terreno? Foi depois que você viu o bonecão de posto aqui gritando, alô, Wilson, você pode? Ou foi antes de conhecer o VDK? Eu sempre procurei, sabe? Eu já tinha um outro terreno, assim, né? Porque é uma coisa que eu gosto, né? Então eu estava sempre buscando isso. Mas o que eu não tinha era a vontade de fazer kitnet. Isso eu não tinha essa percepção, né? Então, eu tenho um outro terreno onde eu construí uma área de lazer. Foi até onde eu fiz uma live com você, no início de 2020. Não sei se você se lembra, quando eu estava começando a armar as ferragens para cá. Caraca! Show! Então, assim, eu tinha vontade de fazer, sei lá, vou fazer um salão, vou fazer, né, alguma coisa, mas não tinha a intenção de fazer kitnet, né? E aí comprei o terreno, né? E falei, bom, vou ajeitar ele lá e depois eu vejo o que eu faço. E foi onde eu conheci o canal, né? Falei, poxa, por que não kitnet, né? Também, né? Aí onde eu continuei te acompanhando, aí me matriculei no curso, que foi o VDK 2.0, né? Foi um dos primeiros, né? Sim! Foi um dos primeiros, verdade. Sim. Então, a partir daí, aí eu fui mudando, né, o mindset, né, aquele medo de entrar no mercado de locação, né. Porque você ouvia todo mundo dizer que a locação dá certo, vai ser super legal, você nunca vai ter dor de cabeça com inquilino, você só ouvia isso, né? Olha, então, eu ouvi as duas partes, as duas partes. Olha só como que é a mentalidade, como se forma a mentalidade da gente, né? Desde criança, como eu venho, minha família sempre foi pobre, minha mãe, meus pais pagaram aluguel no início do casamento deles, né? E eu ouvia sempre minha mãe, assim, ela não amaldiçoava, não tinha raiva, assim, mas ela via a figura do locador como uma figura má, porque ela pagou aluguel e ela, né? Então ela tinha ela falava, nossa, todo dia 10 o dono vinha bater no portão para receber o aluguel, a gente tinha que pagar, porque era uma coisa sofrida, né? E a gente acaba absorvendo isso também na figura que o locador, que o cara que aluga é um cara mau, né? Olha só como é que é. Então você fica com isso, né? E ao mesmo tempo também você ouve o outro lado, né, de pessoas que, não, mas o cara não paga, né, o cara vai te dar dor de cabeça, né, o inquilino só dá problemas, só dá trabalho.
Mas a maioria, ainda da minha mãe, eu acreditava mais ainda por ser mãe e por ela ter vivido, né? Aí, isso até faz um pouco de sentido, mas o pior, o que não faz sentido é que a gente ouve pessoas que falam que você alugar não dá certo e elas nunca alugaram nada, nunca tiveram nada para alugar. Na verdade, é aquela, né, aquela crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Olha, geralmente aqui, como a gente tem 300 mil inscritos no canal, 160 mil no Instagram e nem vi, nem atualizei o Facebook ainda, quantitativamente, né, o percentual de comentários que a gente recebe é muito grande, é num volume assim de milhares. E a gente responde assim, quantas kitnets você tem? Aí a pessoa silencia, porque ela está falando sem ter, né? E 99% não tem, mas gosta de dar opinião. E palpite é uma coisa que é fácil de dar, né? Só falar palpite, né? Como disse aquele pastor Silas Malafaia, né? Que tem na igreja lá um negócio de profetada lá, que ele estava fazendo uma autocrítica na igreja dele lá. E aqui na minha igreja tem a profetada. A irmãzinha chega para outra e fala assim, esse cara não serve para você não. Aí a menina, é mesmo? Uma voz me falou, sei lá, né? Deus disse para mim que esse homem não serve para você. A menina vai lá e termina com o rapaz. Aí ela vai lá e pega o cara para ela. Então, a gente não sabe o que está por trás de uma opinião, né? A gente não sabe o que está por trás de uma profetada. Então, aqui a gente não aceita profetada. A gente só sabe o seguinte, fez, alugou, abençoou, recebeu aquele dinheiro, que você use ele muito bem usado. Seja R$500, R$600, que você use para educar seus filhos, para fazer um curso a mais, para crescer. E você vem crescendo dentro das suas condições. Aliás, já que sua mãe pagava aluguel, você não falou uma coisa. Seus pais, qual que era a profissão deles? Você tinha muita abundância em casa? Qual era a situação? Não, nunca tivemos abundância. Meu pai era pedreiro, né? Trabalhava na construção. Minha mãe sempre foi do lar, né? E nós éramos em 8 irmãos. Um pedreiro para sustentar 8. Imagina. 8. Imagina. Quando tinha serviço, que chegava com dinheiro na cesta. Quando não tinha, não chegava com nada. Hoje o pessoal, assim, às vezes tem uns caras aí que é tudo mimizento, né? Fala, eu não gosto de ovo, não sei o quê. Fala, cara, eu adoro ovo, porque hoje eu posso comer um ovo inteiro. Quando eu era criança, eu podia comer ou a gema ou a clara. Meu Deus, vai fazer eu chorar de novo aqui, que eu já chorei ontem. E era assim, cara, era assim, né? Um frango era dividido em 10 partes, era um pedaço para cada um, né? Então, a gente foi crescendo assim, cara. Nunca teve abundância. Abundância fomos ter, sim, depois que a gente começou a trabalhar, né? Já numa certa idade. Agora então vou dizer o seguinte, para todos os seus parentes, essa realização que você está tendo, são 6 kitnets que você está fazendo, né? Sim. Comprar um terreno e erguer um patrimônio próprio, se tornar uma pessoa que vai viver de aluguéis, isso impacta na sua família positivamente? Como é que o pessoal recebe isso? Hoje todo mundo está bem, seus 8 irmãos todos têm imóveis. Como é que é você em relação à sua realidade de família? Sim, hoje podemos dizer que estamos bem. Então, os 8 estão todos estabilizados, né? Porque até então, assim, né? Como eu falei, aquela história da minha mãe falar, né, de pagar aluguel era ruim, e isso ficou, né, na nossa cabeça, que todo mundo, a primeira coisa na vida foi arrumar um lugarzinho para não pagar aluguel. Daí que vem daí é que vem a propaganda do imóvel financiado em 30 anos. É daí que vem. É nessa dor. Mas ninguém continuou, viu, César? Até porque na época era difícil assim também o financiamento, mas assim, graças a Deus, nenhum de nós precisou financiar nesse financiamento de 30 anos aí, né? Até porque a nossa família tinha meu pai, que era construtor, meu irmão, eu. Então, o irmão lá comprou um terreno, vamos lá fazer a casa dele, né? Então, foi um ajudando o outro, né? Sempre um ajudou o outro, assim, nesse sentido. Então, meu hoje... Deus. Né, devia passar no Jornal Nacional, né? Contando assim, olha, o pai pedreiro, 8 filhos, a mãe do lar, pagando aluguel. O pai tinha que sustentar 8 bocas. Cresceram, o pai ajudou, todo mundo pegou, mão na massa, ninguém entrou em financiamento.
e agora vai se tornar empresário, empreendedor. Quem acompanha nossas lives vê o sobrenatural acontecendo, né? De alguma maneira a gente contribuiu com a sua história, a gente fica muito feliz de estar contribuindo com a sua história. E eu queria saber o que a gente, o que a nossa existência aqui, ó, o que a nossa vida de kitneteiro influenciou na sua jornada empreendedora. Conta para nós. Influenciou nessa virada de chave, né? Essa virada de chave de tudo isso que eu falei para você, dessas influências negativas, né, assim, dos meus pais, tal, né? E dos amigos, parentes, né? A sociedade falando que trabalhar com imóvel não dá certo, essa dor de cabeça, aí vocês vieram e mudou totalmente essa visão que eu tinha, né? Fez mudar completamente, né? Fez enxergar que hoje é diferente, né? As coisas mudam. O cara que... Minha mãe e meus pais pagavam aluguel porque precisavam. Se eles não pagassem aquele aluguel, eles iam para a rua, né? Hoje o perfil do inquilino mudou. O cara, ele quer vir para a kitnet, não é porque ele não pode ter uma casa. Ele às vezes até tem, ou tem condições de ter. Ele vem para uma kitnet porque é mais viável para ele financeiramente, né? Vai estar proporcionando ele estar numa cidade para ganhar um salário melhor, né? Então mudou o perfil do inquilino, né? Não é, tudo bem que ainda tem um déficit habitacional no país, tem, né? Mas tem muita gente também que já tem 2, 3 casas lá, mas ele não quer ficar lá. Às vezes ele tem uma empresa. Eu tenho um amigo meu que é empresário e ele fala, eu não vou comprar casa de 1 milhão, eu prefiro pagar aluguel, né? Sim. Então mudou, né? Então aquilo que eu tinha de achar que o dono do imóvel era um cara ruim e quem pagava aluguel era um coitadinho, né? Mudou, né? Com essa... Lembrando que eu falei agora há pouco, fui trabalhar em Bauru, não existia o Airbnb, que era moradia compartilhada, e não existia kitnet em Bauru, né, em 97. Eu fui para... Imagina, você poderia já ter hospedado, se você começasse lá em 97, hospedado um repórter da Globo, que eu fui repórter da Globo 20 anos, e eu fiquei numa república de estudantes, porque o que eu ia ganhar naquele um mês cobrindo férias de um outro repórter, não cobriria, não daria para pagar o hotel. Eu lembro até hoje que a diária do hotel era R$52, um hotel bacaninha, e o que eu ia ganhar em um mês, em 97, era R$1.200. Então eu devo ter pago aí uns R$200, R$300 por um quarto numa casa de estudante, foi a solução que eu dei para mim. E quantas pessoas não estão chegando na cidade de cada um que está nessa live aí e não está encontrando a sua kitnet, está tendo que ficar no hotel. Então, quando a pessoa me pergunta, César, kitnet dá certo em cidade com 5 mil habitantes? Eu falei, vai ver se tem hotel na sua cidade. Vai ver quem está se hospedando lá e morando lá de segunda a sexta. Entendeu? Aquela pessoa, aquele agente sanitário, aquele agente público que tem que fazer trabalho de prevenção da dengue, agente de saúde, muitos funcionários públicos têm que rodar. Concurso mesmo, você presta concurso, às vezes você passa em outra cidade, você passa no concurso, vai ser designado para outra cidade, você não vai comprar uma casa nessa cidade. Basta ele perguntar para os colegas de trabalho dele que foram aprovados em concurso, como que eles chegaram na cidade, qual foi a dificuldade deles, onde eles ficaram para assumir o cargo de agente penitenciário. Ficaram em algum lugar as pessoas têm que ficar por um ano até se ambientar. Né? E nesse giro rápido de um ano, contratos de 1 ano, 2 anos, é que a gente ganha muito bem com kitnet. Né? Bom, ele tem 6, está finalizando, e ainda não tem a experiência do inquilino, mas ele tem uma coisa boa para contar. Ele tem pessoas interessadas. Como é que é isso? Obra, mas não acabou a kit ainda? Já tem interessado? Como assim? Tem bastante pessoas interessadas já. Tem uma menina que sempre ela passa, pergunta, e aí, terminou? Quando posso entrar? Tal, né? E tem uma senhora também que quer vir da... Então, como que mudou, né, o perfil do inquilino? Tem uma senhora, ela mora na capital e quer vir para o interior. Ela tem apartamento na capital, né? Então, olha o que a gente vai estar oferecendo para a pessoa, né? Não é uma coisa... Ela não está vindo porque ela não tem um teto, porque ela, né? Ela tem um belo de apartamento na capital, mas ela cansou da vida na capital e quer vir para o interior. Né? Não é por falta de opção, né? É uma escolha das pessoas. Aí ela vai chegar em Bauru, aí ela vê isso aqui, ó. Tudo novinho, branquinho, arrumadinho. Olha isso, gente. Já está em ponto de locação já? Como é que tá?
Essa aí, César, teve uma coisa interessante que aconteceu recentemente. Não estão terminadas, né? Uhum. Coloquei as de cima, a fase de pedreiro, pintura, essas coisas assim. Então, estou começando a colocar os armários, né? Coloquei os armários de cozinha e tal. Então, agora falta o quarto e os detalhes de decoração, né? Mas essa kitnet que eu mostrei do canto, eu aluguei ela, cara, por 15 dias. O cara ficou nela. Como assim? Você já alugou? Olha só que coisa louca. Um conhecido meu, empresário, precisava trazer um cara de uma outra cidade e não tinha lugar para pôr. E ele veio e falou, tá terminado. Eu falei, não terminei, cara. Tá. Aí ele falou, não, mas tá terminada. Eu falei, não, falta, né? Ele falou, não, eu vou colocar um colchão aqui, trazer uma geladeira e eu trago o meu funcionário. Tal. Eu falei, mas o que vamos fazer, né? E aí ele me pegou de surpresa, tal. Fizemos um rolo, cara. O cara ficou 15 dias. Me pagou R$1.400 de aluguel. Nossa! Toma, César, toma! 1.500, 1.400. R$1.400. Sem os móveis. Ele entrou dia 8. Ele entrou no dia 8, um dia após o feriado, que o cara viajou no feriado, chegou no dia 8, saiu dia 22. Então, parabéns! E aí você sabe que a gente está aqui falando. Ontem mesmo o meu funcionário falou, César, tem 2 colchões de solteiro bom aqui, devo vender? Falei, não, deixa aí, porque sempre eu preciso, aluga para uma empresa, o cara tem uma cama de casal na kitnet, o cara precisa botar mais 2 para dormir, faz esses acordos aí, a gente aluga. Sim. Uma vez alugamos para 4, 3 mil por mês. Para eles são economia assintosa, porque olha, pensa da mente do empreendedor. Hotel para 4, dá R$100 por dia, dá 400 conto. Pensão, 50 para cada um, dá 200 por dia. Agora você divide 3 mil, dá 100 por dia, dá R$25 para cada um. Entendeu? Mobiliado para o cara cozinhar. E se ele ficar numa pensão, o cara nem cozinhar, nem fazer um miojo, o cara não faz. Pagar o restaurante para os caras. Então, quando você pega assim, o cara, vou fazer um trabalho de um mês, pô, é 3 conto, não tem conversa. Por quê? Porque a gente tem experiência, que a gente sabe a visão do empreiteiro que está indo fazer aquela obra na cidade, ele tem verba de 4, 5 mil para botar 4 caras. E ele, quando bota por 3 mil, para ele é um achado. Ele está economizando muito. Exatamente. Caraca, mas você, hein, ó, nem acabou a obra, já entrou em Quando você vê, galera, não tem como desver. Nós estamos vindo trazendo para você aqui de mão beijada a trajetória de um filho de um pedreiro com 8 irmãos, uma mãe dona de casa que pagava aluguel, que entregou jornal, que trabalhou de empacotador, que trabalhou no chão de fábrica da Tilibra, que fez um concurso, que ficou e ainda é funcionário público dentro de uma penitenciária, que vai ter 6 kitnets, que espera alugar por quanto? Vamos fazer a renda agora dele aqui. 6 vezes... Então, na faixa de uns 850, né? Eu estou calculando. É arrogante mesmo, cara. Até aqui estava humilde. Agora já quer ganhar 850 conto numa kitnet. Cara, em Bauru. Passou aqui os caras da imobiliária querendo pegar, né? Os caras vêm louco, né, cara? E você está falando que eu sou arrogante, mas eu tô pensando, porque o pessoal da imobiliária falou, cara, é de 900 para cima. Se a imobiliária falou, meu irmão, então é de 1.000 para cima. Os caras falaram isso para mim. Porque então, até de início, eu estava calculando uns 750, falei, acho que uns 750 e tal. Aí os caras vieram, não tinham os armários, ainda não tinha nada. Eles olharam, 3 corretores. Aí eles perguntaram e tal. Aí ele falou, quanto que você está pensando? Eu falei, ele falou, não, é de 900 para cima. Viu? Agora então, galera, você então, não pegou. Então vamos lá, gente. Agora vamos fazer o cálculo do ROI. Quanto custou o terreno? 60 mil. Foi? 60 mil. Ele economizou porque trabalhou de pedreiro. Mas você tá na ponta do lápis, quanto custou esse predinho aí? Olha, eu trabalhei de pedreiro, mas eu paguei também, né? Eu trabalhava dia sim, dia não. E então eu paguei um pedreiro que ficava direto e um servente, né?
Então, paguei 2 pessoas, paguei pintura e tal. Eu acho que no total, depois de imobiliada, assim, que eu estou levando, com o terreno, tudo, vai ficar uns 300 mil, mais ou menos. 300 mil. 300 mil com o terreno. Então, se ele alugar cada uma por 500, ele já tem 1%. Já tem 1%, exatamente. Só que ele vai alugar, talvez, por... Vamos arredondar para 1.000. Se ele fizer 6 mil, ele tem 2%. Então, ele está na casa do que a gente fala. É mais de 1%? É. Pode ser 1,5%? Gente, hoje, passados 2 anos que a gente começou a falar isso para o Brasil, hoje é comum as pessoas terem 1% com imóvel. É comum, mas essa conversa é gravíssimo que está sendo revelado aqui. O cara vai ter 1% de retorno com algo que ele vai lá todo dia. Que ele vai lá e vai de bicicleta Monarch dobrável, pedalando de chinela havaiana com prego. Vai lá e pega quase 6 mil reais lá. Entendeu? É assim, gente. E é isso que a gente vem gritando no deserto. É para você que está assistindo. Agora, ele tem o passo a passo, ele tem o fundamento. Para cada pessoa que a gente fala aqui, uma tem alguma parte do conhecimento. E ele já sabe, olha a confiança do cara, ele já sabe que não compensa deixar para a imobiliária, porque ele é o presidente dessa empresa. Como é que vai chamar o seu condomínio de kitnets, Wilson? Vai ter nome? Oi? Já tem nome o condomínio de kitnets? Ainda não defini ainda. Não defini ainda. Wilson Kits, ele é o presidente da Wilson Kits, tá? Ele é o presidente, ele é o pedreiro e ele é o corretor, ele é o locador, ele é o advogado, ele vai fazer o contrato, porque é isso que a gente ensina aqui. Cuide do seu negócio você mesmo. Então, olha só, presta atenção. Daqui um mês, quando ele alugar tudo por 800, ele vai ter 6 vezes 800 reais entrando, que são 3 vezes 8, 24. 648. Não, 3 vezes 8, 24. 48. 4.800 reais serão dele, iam para a imobiliária. Serão dele. Primeiro aluguel iria tudo para imobiliário, fica para você os 4.800. Isso a Globo não mostra. Eu trabalhei 20 anos na Globo, nenhum especialista fala do retorno da rentabilidade do imóvel que você mesmo administra, que é o que a gente ensina aqui, você administrar. Então, as Wilson Kits inauguram quando? Então, César, eu tô assim, ó, eu trabalho no pior cenário, né? No pior cenário, final do ano, início do ano, né? Talvez antes, mas porque agora é eu que estou fazendo mesmo, os dias de folga, eu que estou terminando, então, né? Tá. Mas aí, no pior cenário, começa o ano de 2022 com mais 4.800 aí na renda. 4.800 é dinheiro para você? Poxa!